quando acaba o capítulo de número 3 de Apocalipse, então, no capítulo 4 e no capítulo 5, parece que agora João já começa a falar de outra coisa, é outro cenário que se apresenta. E o capítulo 4 é um capítulo glorioso, porque a palavra de Deus diz, começando nos primeiros versículos do capítulo 4, que João ouve aquela mesma voz que falou com ele, como som de muitas águas, como som de trombeta, e aquela voz diz para ele: João, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer. E aí, de repente, João se vê em uma outra dimensão. Você se lembra que João está lá na ilha de Patmos, um lugar onde ele foi preso por amor ao Senhor Jesus. O imperador Domiciano, o imperador romano Domiciano, foi o imperador que prendeu João naquela ilha, e agora ele está lá, é uma colônia penal romana, mas lá naquela ilha o Senhor lhe dá toda essa revelação. Então, ele se vê em outra dimensão, ele se vê no próprio céu, e agora ele começa a ver coisas maravilhosas, e nós vamos encontrar pinturas né, de muitos artistas famosos e outros não tão famosos, que tentaram colocar no papel aquilo que João viu e descreveu aqui no capítulo de número 4. A Bíblia diz então que ele viu um trono, e que no trono tinha um ser, e este ser brilhava como as muitas pedras preciosas, que havia um arco-íris em volta dele, que havia seres celestiais, e ele também viu ali os querubins. Ele viu 4 querubins diferentes, um com rosto de leão, um com rosto de águia, como quem está voando, um com rosto de novilho, um com rosto de homem. Eles tinham olhos por todos os lados, e eles tinham muitas asas, e eles estavam adorando ao Senhor de dia e de noite. E ele também viu mais 24 tronos, e seres sentados nesses 24 tronos, que ele chama de anciãos, e esses anciãos desciam desses tronos, se ajoelhavam diante deste ser que estava no trono, depositavam as suas coroas nos pés daquele ser e também o adoravam. E ele está vendo toda aquela cena gloriosa, toda aquela cena maravilhosa, e de repente, no capítulo de número 5, ele tem mais uma visão. Ele vê também um cordeiro com aspecto que tivesse sido morto, sentado no trono, e também ele vê na mão daquele que está assentado no trono um livro selado com 7 selos, e ele vê um anjo poderoso gritando e dizendo: quem é digno de desatar o livro e de desatar os 7 selos? E então alguém responde que ninguém era digno, que não havia ninguém digno, nem debaixo do céu, nem em cima, e nem debaixo da terra, e nem no mar. Não havia ninguém digno de desatar os 7 selos. E João começa a chorar muito por causa disso. E então um daqueles anciãos se aproxima de João e diz: João, não chore, porque o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou para triunfar, e se ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. E João então se alegra com isso. Mas, queridos irmãos, nós vamos aprender com toda essa visão de João, capítulo 4 e capítulo 5, são 2 capítulos de Apocalipse que nós devemos ler várias e várias vezes, porque ele vai nos ensinar princípios espirituais grandiosos, além de nos trazer uma imagem poderosa e gloriosa do nosso Deus. Então nós vamos aprender, pelo menos, nós vamos resumir aqui alguns princípios espirituais que nós podemos aprender aqui.
Pelo menos 4 verdades nós vamos aprender aqui. A primeira, quem está assentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. A história não está à deriva. O Senhor reina sempre. Deus reina sempre. E Ele, como Rei, Ele está sempre e eternamente sendo adorado. Segundo, quem tem o livro tem o controle. Veja que não foi encontrado nenhum ser, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum que pudesse abrir o livro, que pudesse desatar os selos. O que é que que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que o livro estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem tem o livro tem o controle. E quem é que abriu os selos? O Senhor Jesus. Deus Pai segura o livro, Deus Filho abre o livro. É Ele quem abre os selos. Dele emana a ordem dos acontecimentos. O Cordeiro é quem governa. Terceiro, os eventos do juízo, que nós vamos ver a partir de então, não acontecem sem o seu conhecimento. O Senhor tem todo o conhecimento, é Ele que permite e é Ele quem controla. Tudo acontece porque Ele determina, porque Ele permite e porque Ele dirige. Até os inimigos estão debaixo da autoridade do Senhor. Quarto, todo o universo está debaixo da autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse, que nós vamos ver agora. Os cavaleiros devem dar a largada para dentro da história. Então, nós vamos, depois do capítulo de número 5, então, nós vamos começar a ver uma sequência. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Vocês se lembram que eram as 7 igrejas. Nós vamos ver sempre aqui, agora no livro do Apocalipse, o número 7 em alta. Porque o número 7 simboliza para os judeus plenitude, completude. E é disso que nós estamos falando. O Senhor tem domínio completo, o Senhor tem a glória total. E tudo nele é pleno e é completo. Então agora vai iniciar essa sequência dos 7 selos, depois as 7 trombetas e as 7 taças. E agora nós precisamos parar um pouquinho novamente para falar sobre interpretação. Por quê? Porque daqui para frente, até então, até o capítulo de número 4, nós vemos assim as interpretações se coincidindo muito, poucas diferenças entre as interpretações. A partir do capítulo de número 5, começa um pouco essa diferença entre as escolas de interpretação do Apocalipse. Nós poderíamos perguntar, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são o mesmo juízo? Porque nós vamos ver, por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu falei para vocês, e mais os pastores das escolas reformadas, da teologia reformada. E quando eu falo isso, é claro que eu estou generalizando muito, não é, meus irmãos? Porque não tem como aqui eu dar todas as interpretações e ramificações de interpretações, né? Mas é para a gente entender de maneira geral. Então, nós vamos ver que, por exemplo, o pastor Hernandes acredita que os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças falam da mesma coisa. Não são tempos distintos, mas são o mesmo juízo sendo descrito de forma diferente e progressiva, cada vez mais intensa, né? Que acontece nos 7 selos, praticamente acontece novamente nas 7 trombetas, mas com mais intensidade. O que acontece nas 7 trombetas acontece nas 7 taças, mas com mais intensidade ainda.
Então, existem alguns teólogos que acreditam que está falando do mesmo juízo de Deus, só que está preparando e cada vez mostrando mais a sua intensidade. Já outra interpretação vai dizer que não, que são 3 séries diferentes de juízo e que também esses 7 selos, essas 7 trombetas e essas 7 taças estão falando da 70ª semana de Daniel. Alguns acreditam então que nós estamos falando agora, né, quando os selos são abertos, nós estamos falando da grande tribulação, que seria a 70ª semana de Daniel. Essa é uma interpretação pré-milenista, tá? A maioria das Assembleias de Deus, por exemplo, ensina dessa forma, né? Então, lá onde diz Daniel, no capítulo 9, dos versos 24 ao verso 27, que fala dessa 70ª semana. Como vocês podem ver nesse slide, nesse esquema, então, a era da igreja seria uma lacuna entre a 69ª semana, não é? Que seriam semanas de anos, no caso, não é? E depois do arrebatamento, então viria essa 70ª semana, que seriam os 7 anos da grande tribulação, tá? Onde aconteceriam todo esse juízo da parte do Senhor. Não é assim que pensam os amilenistas, nós já vimos isso, né? Os amilenistas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e que a segunda volta do Senhor será feita em um único evento e não em 2 eventos, como pensam os pré-milenistas, tá bom?